Salve, futuros doutores! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje veremos nosso primeiro simulado de Direito do Trabalho. Algumas questões bem interessantes que vêm sendo cobradas pela banca FGV na OAB. E você ainda não é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto. Assim eu posso continuar trazendo mais vídeos para vocês, com dicas, com questões, com aulas, teoria. E me segue no Instagram, tá rolando um sorteio lá. Para conferir as regras é só entrar no post do sorteio e vocês vão estar concorrendo a um Vadmecum de 2022. E agora vamos para o simulado. FGV 2021, questão 1. Bruno era empregado em uma sociedade empresária, na qual atuava como teleoperador de vendas online de livros e artigos religiosos, usando em sua estação de trabalho computador. Em determinado dia, o sistema de câmeras internas flagrou Bruno acessando pelo computador um site pornográfico por 30 minutos, durante o horário de expediente. Esse fato foi levado à direção no dia seguinte, que, indignada, puniu Bruno com suspensão por 40 dias, apesar de ele nunca ter tido qualquer deslize funcional anterior. Diante da situação apresentada e nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Então vamos às alternativas. Letra A. A punição, tal qual aplicada pela empresa, importa a rescisão injusta do contrato de trabalho. Alternativa B. A punição é compatível com a gravidade da falta, devendo o Bruno retornar ao emprego após os 40 dias de suspensão. Letra C. A empresa deveria dispensar Bruno por justa causa, porque pornografia é crime e, como não o fez, considera-se perdoada a falta. E letra D. A empresa errou, porque sendo a primeira falta praticada pelo empregado, a lei determina que se aplique a pena de advertência. Aqui, a alternativa correta é a letra A. Está lá no artigo 474 da CLT. O empregador, sempre que for punir o empregado por algum fato cometido por ele, o máximo que pode ser a suspensão é de 30 dias. E aqui no problema, ele tomou uma suspensão de 40 dias. E nesse caso, então, a CLT considera que houve uma rescisão injusta do contrato de trabalho. Então é como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Vamos agora para a questão 2. FGV 2020. Paulo trabalhou para a editora Livro Legal LTDA, de 10/12/2017 a 30/8/2018, sem receber as verbas rescisórias ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar ação trabalhista e procurou você, como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle e a direção da sócia majoritária, a Editora Mundial LTDA. Assinale a afirmativa que melhor atende à necessidade e à segurança de satisfazer o crédito do seu cliente. Vamos então às alternativas. Letra A. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda, e esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico. Letra B. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda, e esta responderá subsidiariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico. Letra C. Não há relação de responsabilização entre as sociedades empresárias, uma vez que possuem personalidades jurídicas distintas, o que afasta a caracterização de grupo econômico. Letra D. Não se trata de grupo econômico, porque a mera identidade de sócios não o caracteriza, portanto, descabe a responsabilização da segunda sociedade empresária. Bom, aqui temos um caso bem interessante falando sobre um tema que é grupo econômico. E a letra C ela está errada porque ela fala que só por terem personalidades jurídicas diferentes já não caracteriza grupo econômico. Isso está errado, né? A gente tem que ver na prática se há uma subordinação entre as empresas ou se há um tipo de direção, de controle. E não é só simplesmente ter personalidade jurídica diferente que já vai descaracterizar aquele grupo econômico. A letra D também está errada porque ela fala que grupos econômicos não podem caracterizar pela mera identidade de sócios. Mas aqui no nosso caso, deixou bem claro que uma estava sob controle e a direção de outra. Então sim, está caracterizado que há um grupo econômico aqui, entre empresas. Aí sobra a letra A e a letra B pra gente. Nossa resposta aqui vai ser letra A. Porque sim, pode pôr no polo passivo a sociedade empresária controladora,
da que ele é empregado, que no caso aqui é a controlada, porque eles fazem parte do mesmo grupo econômico. Então ele pode cobrar as duas de maneira solidária. E está errado na letra B porque ela fala que é subsidiária. Não, no caso em tela, como é um grupo econômico que está caracterizado na questão, vai ser letra A. E o artigo é o segundo, parágrafo 2º da CLT. Grupos econômicos, a responsabilidade é solidária. Então ele pode pôr no polo passivo, no caso em tela aí o Paulo, tanto a editora Livro quanto a editora Mundial. Vamos agora para a próxima questão. FGV 2020, questão 3. Gervácia é empregada na lanchonete Pará desde fevereiro de 2018, exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Então aqui a gente está falando da cláusula compromissória. Vamos analisar agora as alternativas. A. A inserção não é possível porque no direito do trabalho não cabe arbitragem em lides individuais. Letra B. A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato citado, em razão do salário recebido pela empregada. Letra C. Não há óbice à inserção de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de trabalho, inclusive no de Gervácia. Letra D. A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho, sendo admitida de forma expressa ou tácita. No caso em tela, o contrato da empregada não vai poder ter essa cláusula. E isso está no artigo 507A da CLT. A alternativa então é a letra B. Não vai poder ser inserida em razão do salário da empregada. Esse artigo ele deixa bem claro que só aqueles empregados que recebem um salário 2 vezes acima do limite dos benefícios do regime geral da Previdência Social que podem ter inserido em seus contratos essa cláusula. E como nesse caso a empregada recebia apenas um salário mínimo, não vai poder ter essa cláusula. Continuando, tá gostando do simulado? Então se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, tá rolando sorteio como eu já falei, e sempre estou postando lá dicas, materiais. Vou estar deixando também aqui na descrição links para os materiais que eu tenho que vocês podem estar baixando de forma gratuita. Então vamos agora para a próxima questão. FGV 2020, questão 4. Eduardo e Carla são empregados do supermercado Praiana LTDA, exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio em setembro de 2019, para ser cumprido com o trabalho. Contudo, 17 dias após, o supermercado resolveu reconsiderar a sua decisão e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não desejam prosseguir, porque nesse período distribuíram seus currículos e conseguiram a promessa de outras colocações num concorrente do supermercado praiano, com salário um pouco superior. Diante da situação posta e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos então para as alternativas desse caso. Letra A. Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver consenso entre empregado e empregador. Letra B. Os empregados são obrigados a aceitá-la, uma vez que a retratação foi feita pelo empregador, ainda que no período do aviso prévio. Letra C. A retratação deve ser obrigatoriamente aceita pela parte contrária, se o aviso prévio for trabalhado, e se for indenizado, há necessidade de concordância das partes. Letra D. O empregador jamais poderia ter feito isso, porque a CLT não prevê a possibilidade de reconsideração de aviso prévio, que se torna irreversível a partir da concessão. Bom, a letra C aqui, ela está totalmente errada. Claro que pode ter reconsideração durante o aviso prévio e o empregado permanecer no trabalho, mesmo que está ainda no período de aviso prévio. A letra C está errada também, porque ela fala que se for aviso prévio trabalhado, ele vai poder, porém se for indenizado, há necessidade de concordância da outra parte. E não tem essa diferença aqui de acordo com a CLT. Então sobra a alternativa A e B. E a correta é a letra A, está no artigo 489 da CLT. Os empregados eles não são obrigados à retratação. Claro que eles podem, durante o aviso prévio, se o empregador quiser retratar
e eles quiserem aceitar, ok, mas eles não estão obrigados. Então, no caso em tela, tanto Eduardo quanto Carla, se eles não querem continuar lá, eles não vão ser obrigados, eles vão ter que cumprir o aviso prévio e depois eles podem sair. Então a letra B está errada, porque fala que o empregador ele fez a retratação, então logo eles são obrigados a aceitar. Alternativa correta, letra A. E antes de irmos para a próxima questão, vou deixar aqui em cima um card que é de uma aula de Direito do Trabalho que já tem aqui no canal, sobre um assunto bem interessante que vem sendo cobrado nas últimas provas da FGV. Então, depois que acabar esse simulado, é só vocês conferirem lá. Próxima questão. FGV 2020, questão 5. Renato é empregado doméstico que atua como caseiro no sítio de lazer do seu empregador. Contudo, a CTPS de Renato foi assinada como sendo operador de máquinas da empresa de titularidade do seu empregador. Renato tem receio de que no futuro não possa comprovar experiência na função de empregado doméstico e, por isso, intenciona ajuizar reclamação trabalhista para regularizar essa situação. Considerando a situação narrada e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, alternativa A. Caso comprove que, de fato, é doméstico, Renato conseguirá a retificação na CTPS, pois as anotações nela lançadas têm presunção relativa. Alternativa B. Somente o salário poderia ser objeto de demanda judicial para se comprovar que o empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração na função não é prevista e a demanda não terá sucesso. Letra C. Caso Renato comprove que é doméstico, o pedido será julgado procedente, mas a alteração será feita com modulação de efeitos, com retificação da data da sentença em diante. E letra D. Renato não terá sucesso na sua reclamação trabalhista, porque a anotação feita na carteira profissional tem presunção absoluta. Bom, aqui a resposta certa é a letra A. Caso comprove que ele realmente é doméstico, ele vai conseguir a retificação e vai poder ter as anotações lançadas de maneira correta. Porque o que está escrito lá na carteira de trabalho, ela tem presunção relativa. Se você conseguir provar que o que está lá está errado, não é o que é a realidade, como no caso em tela, vai poder ser retificado, corrigido. Então as outras alternativas estão erradas e a letra C que fala que pode haver essa alteração, porém é a partir do momento da sentença, também está errado. Porque a partir do momento que corrigiu, vai contar desde o início que ele está naquele cargo de maneira correta. E o dispositivo que fala que essa presunção do que está escrito na carteira de trabalho é relativa, é uma presunção relativa e não absoluta, então por meio de provas pode ser alterado, pode ser mostrado que a realidade é outra, diferente da carteira, está na súmula 12 do TST. Isso encaixa na mesma ideia do princípio da primazia da realidade, que está inserido no direito do trabalho, onde a realidade se sobrepõe ao que está escrito num contrato de trabalho, numa carteira de trabalho. Assim chegamos ao fim de mais um simulado. Espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida sobre qualquer questão, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!